Amados irmãos, graça e paz. Queremos saudar os irmãos da Igreja Presbiteriana da Paz em Redenção, os nossos demais irmãos que têm nos acompanhado com esses estudos que agora estamos fazendo aqui da nossa casa, visto que não podemos mais estar no templo por enquanto. Se Deus quiser, estamos orando para que logo possamos retornar. E hoje, domingo, é considerado o domingo da ressurreição. Então vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Cristo e o que implica para nós crer ou não na ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então este é um tema para a gente pensar sobre isso. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa pregação e vã a vossa fé. Todo domingo, primeiro dia da semana, para nós cristãos reformados, é dia de relembrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os domingos nós fazemos isso, mas agora de um modo especial, de acordo com o calendário litúrgico, o calendário da igreja, então hoje é considerado o domingo da ressurreição. Então nós vamos pensar um pouco sobre esse assunto hoje. Qual a relevância para nós esse tema, a ressurreição de Jesus? O que implica, o que importa para nós cristãos? A ressurreição de Jesus, de fato, é um fato real ou uma invenção dos cristãos? Será que os discípulos inventaram isso? Foi uma ressurreição física ou uma ressurreição espiritual? Há muitos questionamentos acerca da ressurreição de Jesus, especialmente por parte da teologia liberal. Há alguns argumentos que são usados para questionar ou colocar em xeque a ressurreição de Jesus. Dentre eles eu vou citar apenas alguns. Por exemplo, a teoria do desmaio. Alguns dizem que Jesus na cruz, de fato, ele não morreu, ele desmaiou e foi colocado no sepulcro, e a situação ali do clima, do sepulcro, e acabou que ele voltou a viver, ele voltou do desmaio. É interessante isso, porque se Jesus desmaiou e foi colocado lá no sepulcro, e a gente sabe que o sepulcro foi colocado uma pedra grande cercando, tapando o túmulo, então como que ele poderia sair dali e remover aquela pedra sozinho, né? Outra teoria, essa já encontra até registro em Mateus capítulo 28, verso 12 e 13, quando o sinédrio, as autoridades da época, os judeus, subornaram os guardas do sepulcro para dizerem que o corpo havia sido roubado. Então essa foi uma teoria, uma heresia que espalhou naquela época, né? Então que o corpo havia sido roubado pelos próprios discípulos. Então não era real, não era verdadeira a ressurreição de Jesus. A outra teoria é que os discípulos criaram isso, inventaram. Eles mentindo inventaram essa doutrina e que isso não foi real, uma invenção dos discípulos. Mas é difícil imaginar que tenha sido uma invenção dos discípulos, considerando que os discípulos, muitos deles morreram por causa disso, pagaram com a própria vida a pregação deles quanto à ressurreição de Jesus. Então, será que eles morreriam por uma mentira que eles mesmos tivessem inventado? É lógico que não sustenta esses argumentos. Outros afirmam que a ressurreição de Jesus foi uma ressurreição meramente espiritual. Ele não morreu, ele está vivo nos seus ensinamentos, no seu legado que ele deixou, mas não é uma ressurreição corpórea. A gente sabe que isso não é verdade, pois a Bíblia diz que
ele ressuscitou, que ele foi tocado pelos discípulos, que ele esteve junto deles 40 dias, ele comeu, ele foi visto por eles, não era um fantasma, era um corpo que podia ser tocado. Tanto é que para Tomé mesmo ele diz, olha, toca o dedo aqui nas minhas chagas e ponha a mão do lado onde ele tinha sido ferido. Então podia ser tocado, não era uma ressurreição meramente espiritual, uma ressurreição corpórea, é o que nós cremos. Mas o que nós colocamos, qual a importância disso? De você crer ou não crer na ressurreição de Jesus? É como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14 e 17, o apóstolo Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se não é verdade a ressurreição de Jesus, não há esperança cristã. Não há uma esperança de vida além da morte. Não há uma esperança do reino de Deus, da glória eterna. Tudo isso morre se de fato Jesus não ressuscitou. Então a nossa vida se limitaria apenas a este mundo. E o próprio apóstolo Paulo também afirma, se a nossa esperança se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes dos homens. Então, de fato, Jesus ressuscitou. E essa ressurreição é uma doutrina importante na Escritura. Ela é narrada nos 4 evangelhos e você encontra também em 1 Coríntios capítulo 15 todinho, tratando acerca da ressurreição de Cristo e, consequentemente, também a nossa. Nós vamos ver apenas os 12 primeiros versículos do capítulo 15 de 1 Coríntios. Se você tiver a Bíblia e quiser abrir a Bíblia para nós examinarmos esse texto, nós o convidamos a fazer isso. E mesmo aí onde você está, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que, como o salmista diz no Salmo 119, verso 18, que Ele abra o nosso entendimento, que Ele desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da sua lei. Vamos orar então ao Senhor. Pai querido, te louvamos por essa oportunidade de juntos, mesmo separados fisicamente, mas reunidos através dos meios que temos, podemos compartilhar, Senhor, esta porção da Escritura. E pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la, desvendando os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, então, diz em 1 Coríntios, capítulo 15, ele começa assim, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A princípio, esses 4 versículos, é extremamente interessante esse texto, é maravilhoso. Paulo ele se reporta aqui à igreja, ele está dirigindo aos irmãos, ele não está falando com os ímpios, com os não crentes, porque eles não creem na ressurreição, eles nada se interessam por isso. Mas nós, irmãos, ele fala, irmãos, venho lembrar-vos, é uma coisa que nós não podemos esquecer. É uma doutrina que temos que sempre trazer à memória. Por isso que não podemos fazer só uma vez por ano, no dia, o domingo da ressurreição. Todos os domingos nós reunimos para lembrar disso. É o dia da ressurreição de nosso Senhor. E deve ser lembrada todo dia da nossa vida. Então, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. É interessante você observar os verbos que aparecem aqui. O evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual perseverais, e por
pelo qual também sois salvos, se retiverdes. Então, o verbo anunciar, receber, perseverar, ser salvo e reter, eles fortalecem o ensino nesse texto, antes de Paulo entrar propriamente na questão da ressurreição. O evangelho tem que ser anunciado, Paulo entendia isso e ele anunciou o evangelho durante todo o tempo, toda a sua vida, e é o que nós também devemos fazer. E receber, o evangelho precisa ser recebido, crer e receber o evangelho. Essa é a parte que nos cabe quando ouvimos receber o evangelho. Mas não basta você receber, é preciso perseverar no evangelho. Você pode lembrar muitos nomes de pessoas amigas, queridas, que outrora estavam no evangelho e hoje não estão mais, não perseveraram. É preciso perseverar. E o evangelho é que nos salva, não é a igreja, não é o pastor, não é a religião. Mas somos salvos pelo evangelho de Cristo. E a necessidade de você reter o evangelho, reter o ensino dos apóstolos, tal como foi pregado. Porque hoje em dia o que nós temos são muitos ensinos dos apóstolos desvirtuados por pregadores inescrupulosos para satisfazer os seus desejos malignos. Muitos para ganhar dinheiro, para fazer sucesso, para conseguir os seus alvos, então distorcem o evangelho e já não é mais como foi pregado pelos apóstolos. Então Paulo diz, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. E Paulo ainda continua dizendo, eu vos entreguei não o que eu inventei. Ele não está dizendo que nos entregou uma coisa que nasceu na mente dele, que nasceu na cabeça dele, que ele criou, mas algo que ele recebeu. E ele recebeu do Senhor. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. E ele vai usar aqui também 3 situações interessantes. Ele fala que Cristo morreu, Cristo foi sepultado e que Cristo ressuscitou. No verso 3 e 4, ele diz, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu. Ora, é fato que Cristo morreu, é fato que ele foi sepultado, e é fato que ele ressuscitou também dos mortos. Então, ele morreu, é verdade, ele foi sepultado, é verdade, e ele ressuscitou também, é verdadeiro. Ele morreu pelos nossos pecados. É interessante observar aqui também a causa-morte de Jesus. Ele não morreu porque ele fracassou nos seus projetos. Ele não morreu porque ele foi pego e não tivesse como fugir, escapar, então foi levado à morte. Ele foi arrastado à morte. Não é verdade. Ele mesmo se entregou. Ele se deu por nós. E ele morreu pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados, para nos livrar dos nossos pecados. Então essa foi a causa-morte de Jesus. Não foi porque Judas o traiu, nem porque Pilatos lavou as mãos, nem porque o Sinédrio subornou a multidão para que pedisse Barrabás e pedissem a crucificação de Jesus. Na verdade, essas causas são secundárias e não é a causa verdadeira da morte de Jesus. Tudo isso aconteceu porque, na verdade, ele se entregou na cruz por causa dos nossos pecados. Ele foi sepultado e ele ressuscitou ao 3º dia. Se você observar na sua Bíblia, você vai ver 2 vezes a expressão segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. As Escrituras aqui, Paulo está falando, obviamente, do Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias. O Novo Testamento ainda estava sendo produzido. Já existia ali os evangelhos, alguns escritos, mas a ideia de escritura, ele está se reportando mais especificamente ao Antigo Testamento, mas segundo as Escrituras, não segundo homens, não segundo dogmas de igreja, mas segundo as Escrituras. Então Paulo, assim ele vai introduzindo para chegar ao tema da ressurreição. E ele vai mostrar que Cristo de fato ressuscitou. Assim como ele morreu, como ele foi sepultado, ele ressuscitou.
E ele vai aqui agora mostrar, nesses próximos versículos, fatos que comprovam a ressurreição de Jesus. Ele apareceu a Cefas, primeiro, depois apareceu aos 12. Os 12 aqui é interessante, porque Judas não estava mais, mas os 12 é uma maneira de referir-se ao grupo dos apóstolos, né? Judas Iscariote não estava mais aqui e Matias não tinha ainda sido eleito para substituir Judas. O fato é que é uma referência ao grupo dos apóstolos. Mas ele apareceu a Cefas, depois apareceu ao grupo todo, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, e dos quais muitos estavam vivos quando Paulo escreveu essa carta. Outros já dormiam, já tinham morrido, mas outros estavam vivos quando Paulo escreveu isso. Mais de 500 irmãos. É impossível que todos tivessem uma alucinação coletiva, né? Que todos estivessem tendo uma visão ao mesmo tempo. Eu estava vendo um fato real. 500 irmãos de uma só vez contemplando o Cristo ressuscitado, testemunhando a ressurreição de Jesus. Depois disso foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos novamente. E por último, Paulo diz no verso 8, foi visto por mim. Ele, Paulo, viu Jesus ressuscitado. Jesus apareceu a Paulo várias vezes, entregando a ele o evangelho, que ele mesmo diz que eu vos entreguei o que recebi do Senhor. E o Senhor, por vezes, apareceu a ele para mostrar, para dar a ele a mensagem do evangelho. Outra coisa que nós podemos observar aqui, que Paulo mesmo se considera como um apóstolo menor do que os outros, porque ele não teve o privilégio que os outros tiveram de andar com Jesus, mas ele considera um apóstolo fora do tempo, como um aborto. Mas ele viu o Senhor. Então é interessante você observar a teoria de que os apóstolos tivessem inventado essa doutrina da ressurreição. Paulo morreu, foi decapitado por pregar o Cristo ressuscitado. Pedro foi crucificado, segundo a história, de cabeça para baixo, por pregar a doutrina da ressurreição. E a ressurreição de Cristo era o grande tema da pregação dos apóstolos. Pedro e João vão ao templo, e indo ao templo eles curam aquele homem que estava ali há tanto tempo, e o povo admirado olha para os apóstolos Pedro e João, e eles então disseram: por que vocês estão admirados, olhando para nós como se por nosso intermédio esse homem fora curado? Não, o Cristo que vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. Por isso esse homem foi curado. Então, essa é uma das razões e a causa que justifica os milagres feitos pelos apóstolos na era apostólica. Aqueles milagres eram para evidenciar a ressurreição de Jesus. Cristo estava vivo, por isso havia a cura daquele homem, ressurreição de Dorcas e outras coisas. Tudo apontava para a ressurreição de Jesus. Paulo, então ele diz, foi visto por último por mim, como um nascido fora do tempo, verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, mas era apóstolo, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar, verso 12, Paulo diz, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, com essa pergunta, Paulo vai chamar a atenção e ele agora vai continuar tratando do tema
mostrando que porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Cristo é a primícia dos que foram ressuscitados. Ele foi o primeiro a ressuscitar, no sentido de que não mais morreria. Houve outras ressurreições antes dele. Lázaro, o filho da viúva de Naim e outros. Mas eles morreram novamente. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Então, essa ressurreição de Jesus é a causa da nossa ressurreição. Porque ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Então, crer na ressurreição de Jesus é extremamente importante para o cristão. Porque é essa fé na ressurreição que nos vai dar coragem para continuar vivendo nesse mundo que jaz no maligno, onde é dominado pelo pecado, pela corrupção, e o mal só vai crescendo cada dia mais. Para continuarmos fiéis ao Senhor, é importante crer na doutrina da ressurreição. Ela precisa estar viva, clara na nossa mente, porque é crendo na ressurreição de Jesus que nós não vamos temer a morte. Não que não vamos passar pela morte física, provavelmente sim, a menos que Jesus voltasse logo. Mas é certo que, mesmo passando pela morte física, nós estaremos com Ele, porque Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Por isso você vai entender as palavras de Jesus em João capítulo 11, quando ele diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim não morre, mas passa da morte para a vida. Tudo isso está baseado no fato real da ressurreição de Jesus. Então é nisso que nós devemos crer. É claro que o pânico do momento, a pandemia, assusta todo mundo. A experiência da morte física não é agradável para ninguém, pois o homem não foi criado para morrer. A experiência da morte é algo estranho à natureza humana, criada por Deus. Ela é consequência da natureza humana decaída, porque o homem pecou, então vamos morrer fisicamente. E a angústia da morte física pode perturbar, sim, o cristão. Mas não é a experiência da morte, é o que vem depois da morte, a ressurreição que temos em Jesus. Porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é inútil, não serve para nada, não adianta nada. Então, conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer esta doutrina, é o que pode alegrar o seu coração em dias tão difíceis como estes que nós estamos vivendo. E esses, amados, irão piorar cada vez mais até o dia da volta de Cristo. Então, precisamos aproveitar o tempo e conhecer o Senhor enquanto é tempo. Lembrando novamente as palavras do profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É interessante a gente observar esse momento. Tem muita gente querendo ir para a igreja. Não pode, mas eles querem ir. Quando pode, não querem ir. Quantos domingos nós passamos com bancos vazios na igreja? Pessoas podiam ir, mas não queriam. E ignoravam, porque não se sentiam ameaçados pela morte física. Hoje, muitos querem ir, mas não podem. Então, quando passar essa crise, quando reabrir os templos, pense nisso. Busque o Senhor. Você, segundo o que o próprio Deus estabeleceu, você tem na semana 6 dias para fazer a sua obra. Domingo é o dia do Senhor. Não é só o domingo da ressurreição que temos que voltar para Deus. Todos os domingos é dia de celebrarmos a ressurreição do Senhor. Todos os domingos é dia de você estar na casa do Senhor para o culto público com toda a igreja. Que Deus nos abençoe, amados, e compartilhe com seus amigos, parentes esse vídeo.
Nós oramos para que Deus abençoe você, abençoe a todos nós, abençoe a sua igreja, espalhada por esse país todo, por esse mundo afora. Deus nos abençoe. Amém.